Boa tarde a todos. O Senhor nos abençoe, abra nossa mente, nosso entendimento. O Espírito dele venha dar discernimento a gente, que a gente possa entender a palavra dele. Hoje a gente vai falar lá em Lucas capítulo 9. E Lucas capítulo 9 a gente vai ver algumas coisas, né, que Jesus vai aprofundar. Primeiramente vai ser ele predizendo sua morte 2 vezes. A gente vai ver isso. Mas a gente vai ver também uma coisa muito enfática, que Jesus vai chamar agora com mais profundidade os seus discípulos e a todos aqueles, não só os apóstolos, mas a gente hoje também, essa responsabilidade de tomar a nossa cruz e seguir a Ele. A gente vai compreender isso com mais profundidade. E antes, para a gente entrar no texto, para a gente introduzir, eu trouxe 2 citações só para a gente fazer uma reflexão do que a gente vai ver hoje. Uma é de João Calvino. Eu concordo com ele quando ele diz: a morte é assustadora para aqueles que têm sua mente exclusivamente neste mundo. A gente vai ver aqui, mediante a palavra de Deus, que é totalmente isso que está acontecendo. E acontece nos dias de hoje. Aqueles que não têm a certeza da obra e da pessoa de Jesus Cristo, do que Ele fez por nós, e crendo na sua ressurreição, na sua morte em nosso lugar, quando você cita esse dilema, né, que a gente pode ver que trouxe, é o grande dilema de todos os séculos, perante toda a história do mundo, que é a morte. As pessoas sempre vêm, não fala disso não, uma coisa muito desconfortável. Mas a gente vai ver hoje, para aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, a morte é o começo da vida. E a gente vai poder dizer, ao final desse capítulo, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E outra também citação, que eu também concordo, é com John MacArthur, quando ele diz: se você quer ter uma vida fácil e todos os seus desejos satisfeitos, então não se torne um cristão. A gente já vem compreendendo isso mediante a palavra de Deus. O Evangelho, a finalidade dele é salvação, é redenção, é perdão dos pecados. Então tem uma visão de eternidade. É claro que o Senhor vai nos ajudar, a gente vai ver isso mediante a palavra de Deus. Ele vai estar conosco diante dos nossos desafios, diante do sofrimento, diante de todas as adversidades, tribulações, mas a finalidade, o nosso alvo sempre é a eternidade, aquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário. Amém? Então vamos começar a exposição, a gente vai ler o verso 1 e o verso 2. Aí vai começar aí, ó, as instruções para os 12. Aí versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então aqui, nesses 2 versículos, Jesus começa iniciando, e a gente pode ver no capítulo 9, Jesus ele já está comissionando os 12 para continuar a sua obra de pregar o reino de Deus e de curar os enfermos. Até aí tudo bem? Versículo 3. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. E por que Jesus está falando isso para os 12? Porque a gente vai entender isso no verso 4, vai ser uma brevidade dessa missão. Essa missão não vai ser longa, eles não vão ficar num lugar há muito tempo. E Jesus já vai estar dando essa orientação. E outra coisa que a gente pode ver nesse verso 3 é a confiança na provisão de Deus. Jesus já está falando: eu que vou enviar vocês, eu sou o próprio Deus, o próprio Cristo. Então confie na minha provisão, tanto para vocês cumprirem essa missão, tanto para quem vai sustentar essa missão, que é o próprio Deus. Versículo 4 diz assim, ó: na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E aqui é interessante, que a gente dá uma explicação aqui, a gente pode trazer por dias atuais. Diz assim, ó, repetindo o versículo 4. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. Nesse contexto aqui, né, tem muitos escritos que dizem que nesse momento aqui da era da igreja, a igreja estava começando com o Senhor Jesus Cristo, os discípulos estavam começando a iniciar o Evangelho, e os apóstolos, o que eles faziam? Eles escolhiam uma casa naquele território ali, e aquela casa, dentro daquela comunidade, era como se fosse a casa oficial. Então eles iam ficar ali, e eles iam pregar o Evangelho, mas aquela casa era como se fosse a bandeirante. Só que depois eles iam sair e iam ficar assim. A gente pode ver que até hoje é assim. A igreja do Senhor, ela entra em um lugar, numa comunidade, e ela está ali. E foi o que a gente conversou aqui antes, o pastor Léo estava falando. A gente vem aqui, se encontra, como nessa época, a gente pode ver isso no próprio Jesus aqui, ensinando os 12. Jesus se encontrava com os 12, mas a finalidade era lá fora. Era pregar o reino de Deus, era ensinar o reino de Deus, era testemunhar o reino de Deus. Então a gente vê que a finalidade do Evangelho sempre a gente vir, estar em comunhão, fortalecer uns aos outros, suportar
orar, a gente se fortalecer na fé, mas a finalidade nossa é testemunhar o poder do evangelho lá fora. Versículo 5 diz assim, ó: e onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então Jesus já está dando outra instrução, falando assim, vai ter pessoas que vão aceitar, vai ter comunidades que vão aceitar, como a gente vai ver aqui no texto. Mas vão ter comunidade, vai ter lugares que não vai aceitar. Então o que vocês fazem? Quando diz aqui, ó, para eles sacudirem o pó dos pés, isso era um sinal de juízo contra aqueles que rejeitarem os apóstolos e a sua mensagem. E a gente pode ver que os judeus eles faziam isso. Quando os judeus saíam de uma cidade gentil, dos gentios, o judeu fazia isso, porque ele achava que ele era um lugar impuro. Então aqui está dizendo basicamente isso, aquela localidade, aquela comunidade que não aceitaram os apóstolos, é para eles fazerem isso, um sinal de juízo. E a gente vai ver também aqui nesse texto, lá na frente, né, que vai ter discípulos aqui do Senhor Jesus que vão ter a mesma percepção de outros profetas antigos, mas que o Senhor Jesus vai repreender, a gente vai compreender isso também. Versículo 6 diz assim, ó: então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. A gente pode ver que esse pedaço do texto aqui, o que Jesus chama eles no verso 2, ó, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. No verso 6 se concretiza. Então a gente vê que, por isso a importância de a gente estudar esses capítulos nessa sequência, porque a gente vai vendo que a palavra de Deus ela está totalmente interligada e a gente vai compreendendo e vendo que a própria palavra, ela explica ela mesma. Tá bom? Agora a gente vai ver o versículo 7, 8 e 9, que é a dúvida de Herodes. Ó. Versículo 7. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos, outros diziam, Elias apareceu, e ainda outros diziam, um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João. Quem, então, é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas, e se esforçava para vê-lo? E aqui é interessante que cita Herodes Antipas, aquele que mandou decapitar João Batista. E aí ele quer saber, ele está com essa dúvida, quem que está fazendo isso? Aí falam João Batista. É um dos profetas menores, mas ele fala, João Batista já mandei decapitar. E aqui a gente pode ver no final dessa porção aqui, ó, do verso 9, diz assim, e se esforçava para vê-lo. Então, aqui o rei Herodes ele podia estar nessa questão de querer ver o que Jesus, se o que Jesus fazia era realmente real, ou se ele já estava numa perspectiva de querer perseguir Jesus. Então tem essas duas coisas aí. Mas é interessante a gente ver aqui, a gente já vai começar a ver aqui dando uma profundidade no Antigo e Novo Testamento. A gente vê que a mensagem de Jesus, aqui especificamente no capítulo 9, ela já vai começar a se assemelhar aos profetas do Antigo Testamento, que é a mesma mensagem, não muda. O que muda é o quê? Que os profetas pregaram. Ela vai convergir no que Jesus vai cumprir. E Jesus continua pregando, né? Que a gente vai ver aqui, exclusivamente aqui nesse capítulo. A gente vai se aprofundar nessa questão da relação do Antigo Testamento com o Novo. Estão totalmente interligadas e são a mesma mensagem. Elas têm o mesmo propósito, que é apontar para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora vamos aí ver a multiplicação, a primeira multiplicação de pães e peixes. Diz assim o versículo 10, ó. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida, que é uma cidade, era um lugar mais isolado naquela época. Versículo 11. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Versículo 12. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram, despeça a multidão, para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Então aqui a gente já vê que os discípulos eles estão preocupados, totalmente com aquela multidão, falando assim, não, vamos, porque já está chegando um certo horário e as pessoas precisam aqui de um alimento, elas precisam também desse alimento físico. E olha que interessante no verso 13 o que Jesus vai dizer, ó. Versículo 13, Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmo de comer a eles. Os discípulos responderam, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. E aqui é interessante, né, que o verso 13, a gente vai ver isso aqui no versículo 15, mas no verso 13 dá um destaque que os discípulos só tinham 5 pães e 2 peixes.
E a gente vai compreender, né, que eles tinham 5 pães e 2 peixes. Olha o que o versículo 14 vai dizer. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, façam com que se assentem em grupos de 50. Versículo 15, ó, eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. Versículo 13 e 14 vai ser interessante, porque 5 pães e 2 peixes, e aqui 5.000 pessoas. Tem a maioria do pessoal que está na internet, eles estão dando ênfase a essa porção desse texto aqui, falando que nesse momento aqui Jesus dividiu. Mas não tem como você repartir 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. Então a gente vai ver lá na frente que isso é um milagre sobrenatural. Não é uma visão de um Jesus social que veio aqui e dividiu o pão. A gente vai ver que ele vai multiplicar e aí sim vai dividir. Mas tem um milagre, tem um sobrenatural. Então não é uma questão somente aqui social. A gente vai ver que o próprio texto, o próprio Lucas, Deus vai inspirar ele para ele deixar isso claro aqui para a gente. Ó. Versículo 16. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. E aqui é interessante que o próprio Lucas, inspirado por Deus, ele destaca aqui no versículo 17, ó, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Por que Deus dá ênfase a isso, através do próprio autor, do próprio Lucas? Para retratar que esse milagre que ele foi literal. Deus realmente multiplicou. Como ele vai fazer, a gente vai ver na segunda multiplicação, mas a gente vai ver que Jesus já vai fazer um discurso mais espiritual, dando uma ênfase mais na mensagem, e esses que estão nessa perspectiva só do alimento, eles vão sair. Mas a gente vê que aqui, no versículo 17, acaba essa visão de que Jesus veio e partilhou o pão. Ele realmente multiplicou, fez o que era sobrenatural aos olhos humanos, mostrando sua autoridade, mostrando sua divindade sobre tudo, e também, logo após, os discípulos vêm, juntam as pessoas em grupo de 50 pessoas, e aí eles começam a dividir aquilo que Jesus multiplicou. Então a gente também tem que ter essa convicção, que aqui o milagre ele acontece, o milagre da multiplicação, foi algo sobrenatural. Claro, a gente sabe da importância do cristão, ele ter responsabilidade dele com a sociedade, mas não é isso aqui que Jesus veio fazer, não. Especificamente aqui não é a ênfase dessa porção desse texto, a ênfase é um milagre, e depois do milagre a gente vê que Jesus tem compaixão da multidão. Só para a gente compreender e dar ênfase a isso, que o milagre realmente aconteceu. Para quando chegar esses ensinos aí, deturpados, a gente ir para a palavra de Deus e falar, foi assim mesmo? Deixa eu ver o que a palavra de Deus diz. E confiar e ter sempre como essa verdade absoluta a palavra de Deus. Tal pessoa está dizendo isso. Vou dar um exemplo. Se eu explico alguma coisa aqui, a gente tem que vir falar, isso daqui é bíblico, está na Escritura. O Senhor Jesus ensinou dessa maneira, então é assim que a gente deve se portar. Amém? Versículo 18, a gente vai ver a confissão de Pedro e também a primeira vez que Jesus vai anunciar a sua morte. Versículo 18. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? 19. Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. E aí é interessante porque a gente vê que Jesus está orando em particular e ele está com os discípulos. Ele logo pergunta, quem as multidões dizem que eu sou? E aí eles respondem, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas menores, ou dos profetas maiores. Mas aqui a dúvida de Herodes também era essa. E continua sendo a dúvida da maioria das pessoas, porque a mensagem de Deus ao longo da história ela é a mesma. É uma mensagem no Antigo Testamento que promete o Messias. No Novo Testamento essa profecia vai se cumprir. A gente vai ver, o próprio Cristo vai se colocar nessa posição e vai cumprir tudo perfeitamente, dando total, se a gente pode assim dizer, credibilidade a essa mensagem, mostrando que ele mesmo é o próprio Cristo, é o Filho do Homem, é o Filho de Deus que veio cumprir essa missão. Olha que o versículo 20 vai dar mais certeza a gente. Olha o verso 20, ó. Então Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse, o Cristo de Deus. E é interessante que essa resposta aqui de Pedro, ela não é produzida por um entendimento ou uma descoberta humana. Ela vem de uma revelação de Deus. Porque aqui a gente vai ver que ele vai dizer, tu és o Cristo de Deus, mas lá na frente ele não vai ter consciência disso. Eles só vão ter
essa convicção depois da ressurreição e da ascensão de Jesus. Mas aqui a gente vê a revelação de Deus, o Cristo de Deus. Olha o versículo 21 que vai dizer: Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Olha o verso 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. E aqui é interessante, né, quando principalmente aqui no versículo 22, onde a gente está, Jesus aqui ele vai declarar enfaticamente, ele vai dizer como vai acontecer sua morte de forma resumida. Se alguém perguntar para a gente assim hoje, por que Jesus preanunciou a primeira confissão de Jesus, ou o seu primeiro anúncio da sua morte, está aqui no versículo 23, ó. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus aqui explica a sua principal mensagem, a principal missão, né? Ele vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos escribas, que eram intérpretes da lei. Ele vai ser morto, mas não ser, olha só que ênfase, no terceiro dia, o que está escrito? No terceiro dia ressuscite. Então a ressurreição. E o que difere o cristianismo das outras religiões, bota o cristianismo nessa posição de verdade absoluta, e que Jesus Cristo é 100% Deus, é a sua ressurreição. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo ia ser como as outras religiões. Mas se de fato Cristo ressuscitou, o Espírito Santo hoje nos dá total convicção, entendimento e certeza de que Jesus Cristo ressuscitou, ele é o próprio Deus. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele é o único que venceu a morte. Lembra do dilema que a gente falou na introdução? O dilema da história é a morte. Ele venceu a morte, porque ressuscitando, ele vence esse grande dilema, ao qual nenhum de nós conseguiria. E agora a gente vai entrar aí, versículo 23, que para mim a porção do versículo 23 ao 27 é o texto-chave desse capítulo. Olha o que diz, ó, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E aqui é interessante, esse versículo 23 já dá o aprendizado. O que era cruz nesse contexto romano? Era você definitivamente carregar a sua cruz e ir para a morte. Era a gente sabe pela vida de Jesus. Mas outra coisa interessante para a gente hoje, tomar a cruz, a gente pode ver isso na vida de Jesus, significa renunciar à ambição egoísta e a todos o direito de controlar o próprio destino, a própria vida. Então a cruz, para a gente, ela é morte para toda forma de vida, porque quando a gente compreende o que Jesus Cristo fez e por que ele está nos chamando aqui, a gente compreende o que o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então minhas ações, minha vida e meu estilo de vida vai ser totalmente pautado pela palavra de Deus. Então não vou viver mais de acordo com o que eu acho, de acordo com o que eu faço, de acordo com o que eu penso, mas eu vou falar assim: eu vou imitar Cristo, eu vou seguir a Cristo, eu vou tentar testemunhar a Cristo, mesmo sendo falho. E aí o Espírito Santo vem e vai nos ajudar nessa missão. Vamos ler agora 24, 25 e 26, diz assim, ó. 24, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. 25, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Versículo 26, pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. O versículo 26 aqui resume verdadeiramente o que diz o 24 e 25. Versículo 26, pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Aqui não está dizendo de quem se considera cristão, de quem diz que é cristão, de quem está falando, e eu sigo a Cristo, eu estou numa igreja. Está dizendo daquele que se envergonha de Cristo e das palavras dele. E muitas das vezes quem está anunciando essas palavras tem vergonha das palavras, não quer pregar o evangelho ao qual o Senhor Jesus Cristo pregou, porque na maioria das vezes ele vai ser rejeitado da própria forma que o Senhor Jesus vai. Então é muito mais fácil a gente adaptar com o evangelho, dizer que não, isso daqui está dizendo questão de testemunho, é você chegar num culto e levantar a sua mão, aí eu te declaro salvo, é você chegar e vir aqui na frente e falar que você quer aceitar Jesus,
Não tem nada a ver com isso. Aqui o que esse versículo está dizendo é que ele que se envergonhar de Cristo e das palavras dele, ou seja, não testemunhar lá fora. Aqui está sendo hipócrita, porque eu estou dizendo, não, eu não se envergonho, eu sigo as palavras, mas lá fora você olha para a vida, não condiz nada a ver com Cristo. Muito pelo contrário, não é o Espírito Santo, não é os frutos do Espírito Santo, mas é o espírito do maligno, ao qual o próprio João ele vai descrever nas cartas dele. Então a gente tem que estar discernido. Muitas das vezes é ensinado aqui nesse versículo questão de salvação, você levanta a mão, você é salvo. Aqui não está dizendo nada disso. Aqui está dizendo que muitas das vezes aqueles que vão proclamar, aqui eu sigo a Cristo, eu sigo as palavras dele. Esses são verdadeiramente, quando você olhar e ver, você não vai ver testemunho nenhum. Então eles estão se envergonhando do próprio Cristo e das palavras dele. Versículo 27 diz assim, ó, em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. E aqui o reino de Deus não é questão da segunda vinda de Cristo, que vai totalizar, mas está falando da obra de Cristo, da ressurreição, da ascensão, do Pentecoste e da difusão, da propagação do Evangelho. Esse é o reino de Deus, que aqui o texto está querendo dizer. Está aí tudo bem? Agora a gente vai entrar no versículo 28, a transfiguração de Jesus. Diz assim, ó, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aqui é interessante, como a gente viu, né? Betsaida é um lugar mais isolado, o monte também nessa época, nesse contexto, era um lugar mais isolado, então era o qual Jesus tirava para orar. Então não tem nada de especial no monte. Até porque Jesus vai orientar, mediante aqui os outros evangelhos, outras orientações aqui a respeito da oração. Versículo 29, e aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Verso 30, e eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias. E aqui é interessante, né, porque cita Moisés e Elias. Moisés era o legislador da lei, ele é aquele que vai receber a lei de Deus, e Elias ele está representando aqui os profetas, a mensagem dos profetas. Verso 31, ó, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Esse versículo aqui é importante, a gente não vai se aprofundar nisso, mas Moisés e Elias é o versículo 31, que apareceram em glória. Então, o cristão, quando ele morre, ele já está num estado já ou de glória eterna ou de sofrimento eterno. Não é definitivo, mas aqui o texto mostra, como a gente vai ver outros textos que vão dizer isso no Evangelho de Lucas e nos outros evangelhos. Verso 32. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Versículo 33. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse, mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. E por que Pedro não sabia o que estava dizendo? Ele já quis, e a gente pode trazer hoje para essa questão de idolatria. Quis colocar mais 2 tendas para o Senhor Jesus, para Moisés e para Elias. Então aqui o texto é enfático em dizer, ó, porém Pedro não sabia o que estava dizendo, porque ele nem sabia o que na maioria das vezes significava, às vezes falou de forma equivocada. Versículo 34, ó, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. Aqui é interessante que no Antigo Testamento, né, vai aparecer também essa questão da nuvem, em Êxodo capítulo 13, 21, e no livro de Ezequiel 10, no verso 3 e 4. E a nuvem ela é associada à presença de Deus. Olha o que acontece no versículo 35. E dela veio uma voz que dizia, este é o meu filho e o meu eleito, escutem o que ele diz. Ou seja, a lei de Deus, a lei de Moisés aqui, as mensagens dos profetas, apontavam para Jesus Cristo. Estou com o verso 35, o próprio Deus diz, ó, este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Ou seja, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas do Antigo Testamento vai se cumprir em Cristo. Isso vai se cumprir de forma, a gente pode dizer assim, esplêndida, o quê? Na sua morte, na sua obra definitiva ali da redenção. Versículo 36 diz assim, ó, depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados. E naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Ou seja, assim como no Antigo Testamento, né, quando Deus vinha em forma de novo na sua presença, o povo ficava totalmente com temor e também, de uma certa forma, mais receoso. Aqui
também os discípulos ficaram. Eles ficaram mais receosos. A gente vai ver isso aqui na cura de um jovem. Versículo 37, vamos ler até o 40. A cura de um jovem. Versículo 37. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em voz alta: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita. O espírito convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter maltratado. Pedi aos de seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E aqui é um relato do pai do jovem. E a gente vai ver, a gente já pode tirar um aprendizado daqui. O pai do jovem, ele vai até Jesus. E ele não vai com uma fé simplesmente assim, eu estou indo, mas só pela... Não, ele sabe ali o poder de Cristo. Ele já tinha ouvido falar de que ele sabe a finalidade ali. Ele sabe que o próprio Cristo tem poder para tirar o filho dele dessa condição. E aqui a gente tem um aprendizado gigantesco, que a fé, ela não é uma finalidade em si mesma. A gente não tem uma fé, eu tenho a minha fé. Não é fé, se a nossa fé ela se baseia em nós mesmos, ou na nossa própria fé, ela não vale. Ela é algo como se Deus descartasse. A fé que Deus aceita, a fé verdadeira, é a fé que se baseia na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então a finalidade da nossa fé não é em nós mesmos, não é numa cura, não é no milagre, não é nas coisas que a gente vê, mas é na obra e na pessoa de Jesus Cristo, que a todo tempo a palavra de Deus está apontando, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. A nossa fé, ela só vai ser verdadeira, fundamentada, a gente só vai ter mais conhecimento do Senhor mediante a palavra dele, tendo mais comunhão, se a gente alicerçar a nossa fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Versículo 41, olha o que vai dizer: Jesus exclamou. Depois disso, a gente vê no verso 40 que os discípulos não conseguem expulsar o demônio dessa criança, e Jesus, no versículo 41, Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga o seu filho aqui. E no versículo aqui 41 é interessante que Jesus dá uma repreensão, tanto nos discípulos como também na multidão, que estava ali sem fé. Possivelmente aqui eles vinham dessa visão que eles tiveram com Moisés, com Elias, com o próprio Cristo, então eles estavam meio ainda, vamos dizer assim, não estavam totalmente confiantes, já estavam meio oscilando, meio desconfiado. Aqui dá a entender isso. Versículo 42 diz assim, quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao pai. Versículo 43, e todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. E aqui é interessante que toda vez depois que Jesus cura ou faz algum milagre, todo mundo fica maravilhado, com a majestade de Deus, com a glória de Deus, dão graças a Deus. Mas quando Jesus vai aprofundar, a gente vai ver isso lá nos capítulos mais lá na frente, quando Jesus vai aprofundar a mensagem do Evangelho, dizendo verdades espirituais, principalmente por meio das parábolas, a maioria sai. A gente vai ter exemplo disso aqui no texto. Quando Jesus está curando, fazendo milagre, todo mundo está glorificando, está adorando a Deus. Mas quando ele vem com a mensagem da verdade, como ele veio aqui de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, de saber que se a gente quiser ser discípulo de Cristo, imitar a Cristo, a gente vai sofrer basicamente não as mesmas coisas, porque cada um vive mediante um contexto. Se for para a África agora e viver o cristianismo, vai ser outro contexto que a gente não vive no Brasil. Então é um contexto diferente. Mas a gente possivelmente vai experimentar os mesmos sofrimentos. Porque se a gente é participante da glória, da redenção, da salvação, nada mais justo do que a gente experimentar sofrimento. A diferença é que a gente vai ver aqui no texto, que nesse sofrimento Jesus vai estar conosco. A gente vai ver isso também. E aqui a gente vai ver no versículo 43, mas indo para outra parte aqui, Jesus de novo ele vai predizer sua morte. Diz assim, como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, versículo 44, preste bem atenção nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Versículo 45, eles, porém, não entendiam isso. Eles foi encoberto para que não compreendessem e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito desse assunto. E aí que é interessante, Jesus ele vai falar sobre a segunda vez, sobre a sua volta iminente e também da sua violenta morte.
que ele vai sofrer. E é interessante também que o versículo 45 diz que foi encoberto eles de compreenderem isso, porque aqui eles não iam compreender, e isso é o propósito de Deus, lá na frente que eles vão compreender isso. O versículo 46 vai dar basicamente uma solução porque que eles não estavam entendendo isso, porque onde que a mente deles estava. Olha o versículo 46, ao qual vai dizer sobre o maior no reino de Deus. Versículo 46. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Verso 47. Mas Jesus, sabendo do que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse que é grande. A gente vê aqui o orgulho competitivo dos discípulos. Eles estavam praticamente disputando. A discussão já começou bem antes. Quem que vai ser o maior? Quem que é o maior? E aí Jesus aqui vai e dá o diagnóstico no versículo 48. Quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é o que é grande. Ou seja, o maior no reino de Deus é aquele que serve por amor e gratidão a Cristo e sua obra salvadora. Então não estou fazendo nada para me ser o maior, para me ser o menor, para me ser mais importante do que tal pessoa. Não, estou fazendo o serviço e eu estou fazendo isso pelo reino de Deus, porque por amor, primeiramente a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, e com gratidão a sua obra salvadora. E que através desse serviço que a gente presta ao Senhor Jesus Cristo, à igreja dele para ser edificada, isso converge em quem? Salvação de almas, na pregação do Evangelho. Amém? Vamos para o versículo 49, que agora Jesus vai dar uma explicação agora de quem não é contra vocês e a favor de vocês. Versículo 49. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Versículo 50. Mas Jesus lhe disse: Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E aqui é interessante, porque aqui a gente tem um aprendizado. Versículo 49, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, né? Não, no versículo 49, João vai dizer, né, que ele proibiu aquela pessoa de curar, de fazer milagres. Versículo 50, Jesus fala, né, não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Porque Jesus já está falando assim, ó, tem em mente de pregar o Evangelho verdadeiro, aquilo que Jesus propagou, aquilo que Jesus outorgou à igreja dele, os discípulos dele a fazer. Mas aqui a gente vai compreender isso lá na frente, lá nos outros capítulos, mas aqui é interessante a gente falar. As pessoas que estão fazendo cura, milagres, o que o Senhor Jesus Cristo fala para elas em Mateus capítulo 23? Que vai chegar naquele grande dia, ao qual as pessoas que muitas das vezes estão depositando, a gente vai ver isso lá na frente, aqui quando a gente for finalizar esse capítulo, as pessoas que estão depositando a sua salvação no que ela faz, nos seus milagres, nos seus dons, na cura, naquilo, e não na pessoa e na obra de Jesus Cristo, quando chegar naquele grande dia e tentar se justificar por isso, não, mas eu curei, mas eu fiz milagre, mas eu fiz isso, fiz aquilo, mas a finalidade era glorificar a Deus, era edificar a igreja. Ele fazia isso por amor de almas, para que Deus venha pela pregação do Evangelho e salve pessoas. Ele estava querendo se promover com aquilo, e muitos vão ouvir naquele dia, né? O texto é enfático: apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Então, que o Senhor nos ajude a manter a nossa mente firme e convicta no Evangelho da verdade. E aqui é interessante, eu anotei uma frase, ó, não devemos olhar para aquilo que nos separa, mas para aquilo que nos une, que é Cristo e sua obra salvadora. Pois sempre existe o perigo de sermos exclusivistas, de acharmos que somos melhores que os outros, e é verdade. Muitas das vezes a gente acha que não, mas às vezes a gente se pega nessa situação. Pô, mas aquela pessoa quem vai julgar ela é o Senhor. Se eu for julgar ela, meu julgamento pela aquela pessoa, o que vai naquele dia justificar aquela pessoa ou condenar? Meu julgamento não, o julgamento de Deus, que é muito pior. É muito pior. A gente sabe disso, à luz das Escrituras. Mas que o Senhor possa dar graça, ter misericórdia e amor e retornar essas pessoas ao Evangelho verdadeiro. Porque o que hoje nos une aqui? Somos pessoas totalmente diferentes, com histórias diferentes. A gente tem a nossa vida pessoal totalmente diferente, vida familiar diferente.
Então, o que nos une? É a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Então, o que une a igreja? O que une os cristãos? É a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Versículos 51 até 56, a gente vai ver aí os samaritanos, que eles não receberam Jesus. Ó. Versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. E aí a gente parei, porque Jesus aqui, então, ele está indo para Jerusalém. Ele está com semblante. E por que aqui que a gente vai ver, né, no versículo 54 aqui, mas a gente já está vendo que os samaritanos vão rejeitar ele. 3 explicações. Os samaritanos, eles não receberam Jesus porque eles adoravam, né, eles tinham como referência de adoração o Monte Gerizim. Já os judeus tinham como adoração um templo. Então tinha uma certa rivalidade. Outra coisa é que os samaritanos, eles rejeitavam a importância histórica de Jerusalém. Eles falavam assim, Jerusalém tem sua importância como qualquer outra cidade. Não é tão importante como é que os judeus fazem na tradição. E outra coisa é que os samaritanos, eles não possuem rabinos. Então os judeus ficavam totalmente, os judeus tinham ódio deles. Uma das coisas era por conta deles não possuírem rabinos. Achavam que estava cada um com sua própria sorte. Olha o que o versículo 54 diz e olha a reação de um dos discípulos, ó, de Tiago e de João. Versículo 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Isso lembra que Elias fez lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9 ao 16, quando Elias está ali com os profetas de Baal e faz descer fogo do céu. Então, essa mesma conduta aqui que Tiago e João têm, de ódio, de falar assim, eles têm que ser consumidos. Eles, lembra que a gente falou aqui na frente? Quem não é contra vocês, a favor de vocês, essa questão do exclusivismo, ele estava falando, os samaritanos não. Mas a gente vai ver que lá na frente Jesus vai chamar todos esses e vai pregar o evangelho e essas pessoas vão ser convertidas. Tanto o samaritano como o publicano e outras pessoas, e eles vão começar a compreender o evangelho. Versículo 55 diz assim, ó, mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. E aqui é interessante, sabe por quê? Jesus aqui repreendeu eles, por conta disso, certamente deu uma advertência, né? Falou assim, não, eles lembraram, para a gente ver também que os discípulos, muitas das vezes, eles são tratados por muitas pessoas como pessoas que estão aqui avulsas. Jesus pegou eles e eles não sabiam nada, não, eles conhecem o Antigo Testamento, né? Então, que eles estão citando aqui diversas vezes o Antigo Testamento, porque eles criam, eles esperavam, como todos os judeus, a vinda do Messias. Eles citam aqui 2 Reis, né? Que é o acontecimento que Elias tem com os profetas de Baal, bem conhecido, né? Mas eles tiveram essa mesma postura de que fogo consumidor. Eles não fazem parte, não. E aí a gente começa também a entender um pouco da cultura, que a gente vai ter que, de certa forma, ter esse conhecimento de quem eram os samaritanos, por que eles tinham conflito com os judeus, para os outros capítulos e também para a gente entender os outros evangelhos. É importante também. E versículo 56, e seguiram para outra aldeia. Então Jesus está sempre com essa preocupação de que ele não fica em um lugar estabelecido. Isso é um aprendizado para a gente. Ele vai em diversos lugares pregando o evangelho. Ele não está preso, porque senão ele ficava em Jerusalém. Mas ele veio aqui para Samaria, fez questão de passar aqui, no local onde tinha o povo samaritano, para também, de certa forma, aqui cumprir algum propósito eterno. E agora a gente vai entrar no texto aí para finalizar, que é Jesus pondo à prova os que querem segui-lo. E isso, basicamente, a gente vai ver que se a gente fizer uma análise pessoal das nossas vidas, da nossa vida cristã, a gente vai ter bastante aprendizado aqui, ó, versículo 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Ou seja, já está com aquela perspectiva, não, eu vou seguir, mas ainda não sabe das consequências. É o versículo 58. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aqui é interessante que no versículo 56 a gente viu isso. Jesus ia de aldeia em aldeia, de lugar em lugar pregando o evangelho. E aqui ele mais uma vez reafirma isso, né?
O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele não é que, de certa forma, ele ficava em qualquer lugar. Tinha as pessoas ao qual iam, da mesma forma que fazia com o discípulo, acolhiam, mas ele está querendo ensinar, sabe o que aqui? Vocês estão achando que me seguir, a gente vai para um lugar igual o fariseu faz, a gente vai ficar no templo ali, adoração, e quando acabar você vai viver a vida da mesma forma? Porque eles aqui ainda não tinham compreendido essa missão, esse chamado mesmo do custo, do que vai seguir Jesus. Quais as consequências disso? Eles ainda estão com aquela visão que é mais um movimento. Vale lembrar também que aqui muitas pessoas, eles ainda estão com aquela perspectiva de que Jesus é um líder político. É um líder político, não, ele veio para combater Roma, ele veio para combater... muitos estão com essa mentalidade. A gente vai desconstruir isso aqui e usa a palavra de Deus. Ó. Versículo 59 diz assim, ó, a outro Jesus disse, siga-me. Aí Jesus agora faz um chamado. No primeiro foi um homem fazendo um chamado a ele, agora é Jesus, ó, versículo 59. A outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. E aqui é interessante, sabe por quê? Ele está querendo sepultar o pai dele. Mas aqui a gente não tem certeza se o pai dele ainda está doente, num estado que ele possa ir lá para também participar do funeral do pai, ou se o pai morreu ele tem que enterrar, a gente não sabe. Mas Jesus aqui está dizendo que ele vai dizer também lá na frente em outros evangelhos. Aquele que é chamado para me seguir, a gente sabe da profundidade, da radicalidade do chamado de Jesus. Aquele que quer me seguir, mas ama sua mãe, seu pai, seu filho, qualquer coisa desse mundo acima de mim, não é digno do meu reino. Não adianta vir, não é digno, é a palavra de Deus que diz isso. Porque esse daí, ó, verso 59, 18, só para a gente ampliar. Ao outro Jesus disse, e Jesus chamando, siga-me, mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ele então está preocupado com o pai dele. É importante, a gente está dizendo que você tem que se preocupar com todos, ainda mais com as pessoas da sua família. Mas aqui é um chamado de Cristo. Jesus Cristo já está começando a aprofundar o chamado, o discipular, falando assim, você quer me seguir? Vai custar isso, vai abrir mão? É esse chamado que Cristo está fazendo, olha o versículo 60. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Ou seja, Jesus ainda, aqui, de certa forma, ele é muito misericordioso. Se é outra pessoa aqui que não, vamos dar, né, o próprio Cristo, mas às vezes se é a gente nem quer mais conversa. Jesus dá um diagnóstico que fala, deixe que os mortos sepultem os mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Já dá um chamado a ele. Versículo 61. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Versículo 62. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aqui a gente compreende uma coisa. Jesus, ele não tem lá neste mundo. A gente muitas das vezes está construindo coisas, a gente está se dedicando às coisas, não é errado, a gente tem que se dedicar profissionalmente, a gente tem que se dedicar à nossa família, aos nossos amigos, tudo isso é bom, mas quando isso é feito para a glória de Deus. Mas será que eu estou fazendo isso para a minha própria glória, para me ser reconhecido? Será que eu estou glorificando a Deus mediante minha profissão? Ou será que aqui eu sou uma pessoa que esse é o hipócrita, esse é o fariseu? O hipócrita é um ator, vem da palavra ator, aquele que está encenando. Aqui eu sou uma coisa, mas lá fora eu estou sendo outra. E meus frutos, eles não condizem com o que eu falo. Esse é o hipócrita. Outra coisa interessante aqui, quando diz no verso 62, mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se a gente for ver lá em Gênesis capítulo 19, versículo 23 ao 26, a gente vê a mulher de Ló, que ela virou uma estátua de sal, porque Sodoma e Gomorra naquela época foi destruído por conta da imoralidade. Era uma... Não foge nada do que é o Brasil, não foge nada, a mesma situação. Fala que o Brasil hoje é o país que tem mais evangélicos, mas não muda nada. Enquanto mais é o índice que sobe de evangélico, você vê o Brasil jogado em imoralidade, a criminalidade, um país totalmente corrupto em todas as áreas, então não muda nada. Sodoma e Gomorra estava nessa mesma situação. Sodoma e Gomorra sendo destruído, a mulher de Ló, em vez de focar em sair de lá, foi se preocupar com quem estava atrás. E aí olhou e virou estátua de sal. Então é nessa mesma perspectiva aqui que esse versículo está dando a entender.
aquele que põe a mão no arado, que está falando, eu quero ser discípulo, eu sigo Jesus Cristo, fala assim, realmente eu sou, ele vai sofrer duas consequências. A primeira, se ele se colocar nessa posição e for fiel e verdadeiro e íntegro à palavra de Deus, o Senhor vai sustentar ele, o Senhor vai capacitar ele, o Senhor vai guiar ele, vai estar com ele até o restante dos dias dele aqui e na glória eternamente. E a segunda é ele se auto-julgar, porque ele está se colocando nessa posição e ele vai envergonhar o nome do Senhor, e aí ele vai prestar conta com tudo isso. Ele vai, naquele grande dia, vai ouvir, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca o conheci. Ele criou um Deus à imagem e semelhança dele, à imagem e semelhança da mente dele, não um Deus das Escrituras. Por isso que é importante a gente sempre ter essa convicção e falar, tá bom, diante do Deus, do Jesus Cristo que está sendo pregado na internet, em vários lugares aí na sociedade que a gente vê, mas principalmente em meios digitais, qual que é o Deus que se revela para mim nas Escrituras? Porque muitas pessoas hoje, a Bíblia é regra de fé e prática, mas se você olhar, não é. Porque elas adoram um Deus que foi criado à sua imagem e semelhança. Eu quero um Deus só amor. Eu quero um Deus só prosperidade, ele só vai me dar bênção. Deus veio e a finalidade dele morrer na cruz é para eu ser rico, para eu ser próspero aqui. Aí você olha para a vida do Senhor Jesus Cristo, diz totalmente ao contrário. Olha para a vida dos apóstolos, totalmente ao contrário. Dos profetas do Antigo Testamento, totalmente ao contrário. É claro que a gente tem que correr atrás das nossas coisas, mas se o nosso coração, a nossa vida estiver pautada em correr atrás das riquezas, a gente vai estar totalmente desfocado da missão. E aqui, ó, eu anotei aqui uma relação para a gente fazer acerca de discipulado. Eu até passei aqui, era para ter comentado antes, mas vou falar aqui agora. O exemplo que a gente tem de discípulo. A gente falou sobre aquele, Jesus diz, né, aquele que quer me seguir tem que tomar a sua cruz, negar a si mesmo, né, e me seguir. A gente tem dois exemplos que são totalmente contrários, mas que vale a nossa reflexão. A gente vai ver isso em Lucas 18, do versículo 18 ao 30, o jovem rico, né? O Senhor Jesus está ali pregando, anunciando o reino de Deus, e ele vai perguntar, o que eu tenho que fazer para me obter a vida eterna? E aí o Senhor Jesus vai falar, não, você tem que conhecer e praticar os 10 mandamentos. Não, isso eu já faço desde a minha mocidade. Tá bom, agora Jesus vai mais fundo e vai mexer na idolatria dele, no que ele coloca como Deus. Agora você pega as suas coisas aí, o seu dinheiro, vá, venda as suas propriedades e doe tudo aos pobres. Não, isso não faço não. Então não compreendeu o chamado, botou as riquezas dessa terra acima do reino de Deus. E se a gente olhar, muitas pessoas estão nessa posição. E agora, já que a gente está falando de uma perspectiva negativa, de exemplo de discípulo de Cristo, agora a gente está falando de uma perspectiva positiva, que é Simão Cirineu. A gente sabe, está lá em Lucas 23, capítulo 23, versículo 26. Ele é um exemplo ali, mas a gente sabe que ele foi forçado a carregar a cruz. Mas ali a gente tem um exemplo de discipulado, sabe por quê? Ele não carregou a cruz sozinho. Cristo estava com ele. Então, da mesma forma conosco, quando a gente se coloca nessa posição, vou seguir a Cristo, ou vou ser discípulo de Cristo, e a gente vai carregar a nossa cruz, a gente não vai estar sozinho não, tá? A gente nunca vai estar sozinho. Ele vai estar conosco a todo tempo, do nosso lado, carregando essa cruz conosco. A gente não está sozinho, não. Muitas das vezes a gente pode achar que a gente está sozinho, que o Senhor nos abandonou. Muitas das vezes a gente faz esse questionamento, mas a certeza que a palavra de Deus dá não é essa, não. A certeza é que Ele estará conosco carregando essa cruz, e naquele dia mal a gente vai estar suportando com a alegria que vem do alto, com a alegria da salvação. E mediante isso que a gente viu, eu gosto de uma frase de Steven Lenson, que ele diz, vai custar tudo para seguir a Cristo, mas vai custar-lhe ainda mais se você não seguir, vai custar-lhe a sua alma. Então vale a pena a gente refletir nisso. Eu não quero seguir. O que o mundo diz aí? Não, aqueles que estão seguindo a Cristo estão perdendo a vida, não estão curtindo a vida, não estão aproveitando a vida. Mas eles, a gente tem convicção pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é bem clara a respeito disso, que eles vão pagar com a sua alma. Então há uma responsabilidade nossa em pregar o Evangelho para que Deus venha e converta, traga essas almas ao arrependimento mediante a obra e a pessoa de Jesus Cristo, mas também a gente tem que anunciar essa condenação, que é explícita na Bíblia, que o próprio Jesus Cristo anuncia isso de forma esplêndida no Novo Testamento e nos seus Evangelhos. E mediante isso que a gente viu, ficou mais nítido aqui a questão do discipulado, a gente seguir a Cristo. E eu fiz algumas anotações que é importância, às vezes eu também se pego nisso. Primeira coisa, a gente viu que a idolatria do jovem rico era o dinheiro. Tem idolatria hoje, idolatria da família. Muitas das vezes a gente está colocando a família acima de Deus. E o próprio Jesus Cristo fala, como a gente já falou aqui,
Aquele que não amar mais a mim do que o seu pai, a sua mãe e seu irmão não é digno do meu reino. E isso é um chamado radical, é o chamado do evangelho, mas ao qual o Senhor vai nos ajudar a vencer isso. Outra coisa, idolatria do cargo. Às vezes a gente está na igreja preocupado com o cargo que a gente vai obter. Não, tem que passar por isso, tem que fazer isso para me obter aquilo. E o maior chamado Cristo já nos deu, que é ser imitador dele, que é seguir a ele, que é ter o privilégio de fazer parte da obra dele, da obra eterna, do reino de Deus, da construção do reino de Deus. Outra coisa é a terceira, a idolatria da reputação. Jesus não estava preocupado com isso. Se Jesus tivesse, a gente vai ver que a partir do capítulo 9, ele vai começar a ser rejeitado de forma gigantesca. Ele já está começando a ter uma certa resistência, mas a partir do capítulo 9, ele vai começar a ser totalmente rejeitado. E a quarta coisa é a idolatria da missão. Muitas vezes a gente está, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Mas às vezes a prioridade que o Senhor quer, muitas vezes é que a gente conheça Ele. E aí, na idolatria da missão, como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida em conhecimento a Deus mediante a palavra dEle? Será que eu estou capacitado lá fora e pregar o Evangelho? Se alguém chegar e me questionar a razão da minha fé ou no que eu acredito, será que eu vou saber explicar, fundamentado pela palavra de Deus? Será que eu tenho certeza e confiança no que eu confio? Será que eu sei na fé que eu acredito? Será que eu sei os pilares da fé cristã? Será que eu vou falar sobre ressurreição ou vou falar sobre prosperidade financeira? Será que eu vou falar sobre vida eterna, reconciliação, perdão de pecados, ou vou falar que Jesus te ama e que Ele veio, que se você aceitar Ele vai ficar tudo bem? E quando a gente olha para a palavra de Deus, diz que nesse mundo aqui a gente vai ter vários tipos de sofrimento, mas Ele vai estar conosco, nos ajudando a suportar. Então, muitas pessoas elas aceitam o cristianismo que é pregado pelos homens, que é um cristianismo superficial, não é bíblico, e quando elas se deparam com a palavra de Deus, elas falam, não quero, então eu vou viver um cristianismo sem a Bíblia, porque a maioria das igrejas estão vivendo, um cristianismo sem Bíblia, sem o Deus das Escrituras, sem o Cristo da Bíblia. É um Deus e um Cristo que elas colocaram na imaginação dela e elas construíram. Não, Jesus só amou, tudo vai ficar bem. Aí na primeira sofrimento que essa pessoa passa, ela vai sair. Porque não apresentou o Cristo verdadeiro, não apresentou as bênçãos celestiais, que é a obra e a pessoa de Jesus Cristo, que é a salvação. E aqui, só para a gente concluir, o verdadeiro cristão é aquele que, primeiro, imita Cristo. Segundo, vive a palavra de Deus. Terceiro, ele ensina o que vive. E quarto, ele vive ensinando. A vida dele vai demonstrar o que ele ensina, a vida dele vai demonstrar o que ele acredita, a vida dele ele vai testemunhar a fé dele. E eu vou fazer uma conclusão aqui, lá, que está lá no versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Paulo vai falando sobre a ressurreição, e aí é um assunto bem pesado, né, para aquela época e também para os dias de hoje, e aí ele dá esse versículo aqui, fecha esse capítulo. E também eu creio que o Senhor vai falar conosco, como falou comigo. Diz assim o versículo, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. E o Senhor fala também conosco, o trabalho não é vão. Às vezes a gente vai vir dificuldade, vai vir tribulação, vai vir sofrimento, angústia, mas tem a alegria da salvação que Ele nos dá toda manhã. Tem o amor dele, tem a graça, tem o Senhor vindo todos os dias e nos dando ânimo. Então, que o Senhor nos ajude, como igreja do Senhor, a suportar esses dias difíceis, que a gente sabe que já estão aí, mas tendo a convicção que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E assim que o Senhor nos abençoe. Amém?